Eita glória! Mais uma pequena morada. Muito feliz, né, amor? Estamos muito felizes aqui de estarmos realizando mais uma pequena morada. Construindo um altar nesta casa para que venha alcançar vidas e para que a gente venha construir um altar geracional na nossa casa. Que o nome do Senhor seja glorificado. E hoje eu estou muito animado porque tem uma mensagem que falou muito comigo. Nós temos hoje uma mensagem que é sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Eu quero começar citando um versículo da Bíblia que está lá em Mateus 4, versículo 17, que fala assim: daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que esse versículo está falando? Que Jesus começou a anunciar para o povo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. Querido, querida, e a Igreja Morada, ela tem valores fundamentais. E um dos valores fundamentais que está afirmado, a visão da igreja, o tema é o reino. É uma linha de crença, pensamento, uma linha de ação que qual não é negociado, que não se negocia ali na igreja. Então essa mensagem é muito importante para nós, porque ela é um dos valores fundamentais. A gente caminha numa visão de reino. E querido, por mais que o reino dos céus, o reino de Deus, seja algo invisível, o céu é um lugar real. Por mais que o reino de Deus seja invisível, nós não o vemos, mas o céu é real. O céu é um território. E quem governa esse território, quem que é? Deus. Deus governa o céu. E Deus é o rei de um reino que é invisível, mas ele é real. Deus é o rei de um reino invisível, mas que é real. O reino dos céus. A ideia original de Deus era que o homem estabelecesse o reino aqui na terra. Ele nos criou para exercer o domínio. Uma referência para isso é lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Que vai dar uma referência sobre isso. Que Deus faz o homem para governar, para dominar, para multiplicar e ser fecundo, ser frutífero o homem. Então, Gênesis, o que significa essa palavra? Significa o princípio. Então, quando Deus faz o homem, ele já tem no seu plano original de aumentar esse reino, aumentar esse domínio, aumentar esse governo. Para onde? Para a terra. Então, quando a terra é formada, quando Deus forma a terra, ele não forma por acaso, por nada. De repente Deus está lá e tem uma ideia, eu vou criar o homem. Não, quando Deus já faz a terra, ele já fala assim: eu vou aumentar meu governo, eu vou aumentar meu domínio, eu vou colocar o homem na terra para ele governar, para ele dominar, para estender o reino dele. Ter uma mentalidade de reino significa compreender a mentalidade de Deus.
e Pai, que iniciou a história da humanidade dentro de um contexto de autoridade e domínio. Como eu falei lá em Gênesis, no princípio. Então, para a gente ter uma mentalidade de reino, significa a gente entrar em Deus. Quando a gente entra em Deus, nós vamos começar a compreender uma mentalidade de reino. Para nós hoje é difícil ter uma mentalidade de reino, porque nós somos criados e fomos formados fora de princípios de reino. E quando a gente começa a caminhar com Deus através de Jesus, a gente começa a viver valor, a gente começa a pertencer ao reino de Deus. E não que você fala assim, não, agora eu não pertenço mais a esse mundo, você está coexistindo aqui, mas agora você tem um novo governo sobre a sua vida. Sobre a sua vida tem um novo governo. Então a gente começa a olhar, a gente começa a se relacionar com Deus e a gente começa a aprender a viver os valores do reino. E por isso que é importante para a gente ter uma visão de reino. E após a queda do ser humano, o plano redentor, mediante o sangue de Jesus Cristo, visava a restauração do reino original. Aí, Deus fez o homem, Deus do homem, a mulher, e depois o homem pecou e se separou de Deus. Isso é a queda do homem. E aí, Deus começa um plano redentor, através de quem? De Cristo Jesus. Para quê? Para restabelecer, para restaurar o plano original, para novamente implantar o reino de Deus aqui na terra. Por isso, quando Jesus, voltando lá no começo da palavra, que é lá em Mateus 4, Jesus fala assim, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Que ali, Jesus está falando assim, a partir de agora, a partir de mim, que vim, o Deus que se fez homem, para se tornar possível, para redimir, restaurar todas as coisas. É um Deus que veio trazer redenção e estabelecer novamente o reino, reconciliar o homem com Deus. E todo aquele que, através de Cristo Jesus, se reconcilia com Deus, volta a fazer parte do reino de Deus, volta a fazer parte do plano original de Deus, que Deus tinha desde o princípio. Então Jesus é esse caminho, Jesus é essa ponte. Então, hoje, nós temos a possibilidade de a gente viver, de ser restabelecido, de ser restaurado em Deus através de Jesus, da gente começar a viver para nós. E a mensagem de Jesus em sua caminhada na terra se concentrava na anunciação desse reino. Um reino é uma nação a ser restaurada, levada com um povo de influência espiritual, comportamental e cultural. Então, a partir do momento que o reino de Deus, você passa a fazer parte do reino de Deus, tudo isso começa a te influenciar. E Jesus fala assim, mais pra frente nós vamos falar sobre isso. E você também se torna um influenciador. Aquilo que te influencia, o reino de Deus, o Deus que começa a te influenciar, que ele começa a fazer uma influência espiritual na sua vida, que ele começa a fazer uma influência comportamental, do seu comportamento, uma influência cultural, você também começa a refletir esses valores de reino e também começa a influenciar outras pessoas. Amém? E quando esses valores eles se tornam reais nas nossas vidas, o que acontece? Isso gera dentro de nós arrependimento. E o que é o arrependimento? É um alinhamento, mudança de comportamento. Quando você se arrepende, você muda os seus atos. Está associada essa mudança de comportamento à abertura para a manifestação do reino. Então, para o reino do céu se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família, no meio onde você vive, no seu trabalho, ou seja, em você, precisa gerar o quê? Esse arrependimento. Em Mateus
capítulo 3, versículo 2, o Senhor fala assim: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Está próximo. Aí quem já anunciava isso era João Batista. João Batista já anunciava, e João Batista preparou a vinda de Jesus. João Batista preparou o caminho de Jesus. E João Batista já anunciava: ei, o reino de Deus está próximo. Se arrependam, porque o reino de Deus está chegando. O reino de Deus será estabelecido. O reino de Deus será restaurado. O que no princípio o pecado separou, o homem caiu através do pecado, se separou de Deus, vai chegar a hora que isso vai ser restaurado. O reino de Deus será restaurado. E já João Batista já anunciava isso. Ei, se arrependam, porque já está próximo isso. E aí também Jesus nos instrui a quê? A crer. Crer na manifestação do reino e da sua vontade operando aqui na terra. Então, para que a vontade do Senhor aconteça na minha vida, na sua vida, em todos os lugares que você está, seja no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, o que você precisa fazer? Você precisa crer. Eu preciso crer na manifestação do reino. Amém? Aí lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 ao 10. Por esta razão vós orareis: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja como é no céu. Olha que lindo. A vontade do Senhor para as nossas vidas, manifestar o reino, que o reino, nós possamos viver esse reino aqui na terra como ele é nos céus. Então, quando você crê no Senhor, quando você crê nessa manifestação do reino, o céu é o limite. Amém? Amém. Eita glória. A consciência e manifestação desse reino deve ser prioridade em nossas vidas. Então, qual é a prioridade? É ter essa consciência da manifestação. E quando o reino de Deus, ele se move dentro de você, você entende essa manifestação do reino, o que acontece? Você vem com arrependimento, você crê que você pode viver o céu aqui na terra, e você tem a consciência dessa manifestação, que ela é prioridade na sua vida. Amém? Lá em Mateus 6,33, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo é acrescentado. Amém. Se você crer, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e quando nós falamos isso, amados, não é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí tem pessoas que entendem assim: nossa, então eu vou ter que deixar tudo e trabalhar na igreja e trabalhar só para Jesus, e não é isso que o Senhor fala. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é o quê? É essa manifestação do reino de Deus. É trazer dentro de você esses valores: arrependimento, crer, ter fé no Senhor, ter a consciência da manifestação desse reino. E aí, quando você pensa isso, o que acontece? O reino de Deus, a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, fazer a vontade do Senhor na sua vida. Amém? Amém. O reino de Deus tem características marcantes. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quantas pessoas nós vemos que tem tudo, tem uma casa maravilhosa, come o que quer, na hora que quer, tem roupas maravilhosas, sapatos maravilhosos, cada dia está com a bolsa diferente, nada contra, amém? Se Deus ele falou que a gente pode viver o céu aqui na terra, a tua
tudo que o Senhor conquistou por nós naquela cruz. Só que muitas vezes nós achamos que isso tudo é mais importante, mas não é. A palavra do Senhor fala: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria. Então muitas vezes você pode ter tudo, mas você não é uma pessoa alegre, não é uma pessoa que tem gozo do Espírito Santo. E é isso que o Senhor fala para nós nessa noite. Ele quer que nós sejamos alegres, Ele quer que nós temos assim uma alegria que é algo assim inexplicável, inexplicável. Esses dias eu até conversava com uma amiga que ela estava passando por uma situação muito difícil. E eu orei com ela e no final da oração eu falei para ela: parece muito louco o que eu vou te falar, mas eu sinto paz em tudo o que você está vivendo. Deus fala para mim, paz. E aí eu falando com ela nesses dias, e ela realmente confirmou para mim. Ela falou assim: eu tenho sentido paz. Agora eu entendo toda essa situação que eu vivi, eu entendo a oração que você fez para mim naquele dia. Então é isso, amados. Viver esse reino é ter paz, é ter alegria. Isso. Porque isso é uma característica marcante de quem caminha com o Senhor. Pode ter tristeza, pode ter momentos difíceis, mas se você estiver firmado na palavra, você tem essa convicção do reino de Deus dentro de você, você vive essa paz e essa alegria do Espírito, amém? A proposta do reino não incita a aglomeração e exclusividade de um povo seleto, mas em um avanço progressivo à sociedade. Lá no Evangelho de Mateus também, capítulo 13, versículo 33. E contou-lhes mais outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Então o Senhor te chama nesta noite a viver esse reino e a espalhar esse reino para as outras pessoas. Amém? Porque aqui se ele falou, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até que toda a massa ficou levedada. Quando você vai fazer um bolo, tem como você separar depois que você jogou tudo ali e misturou. Não tem mais como você separar o trigo do açúcar, dos ovos. Então é isso que o Senhor quer fazer. A proposta do reino é essa. Não é a aglomeração, mas é ter exclusividade de um povo seleto. Não ter exclusividade de um povo seleto, mas em um avanço progressivo. Então se você tá ali, tudo misturado, o que acontece? Você vai conseguir progredir, você vai conseguir levar esse reino para as outras pessoas. Você vai conseguir falar, você vai conseguir proclamar. Se você está buscando, se você entende essa manifestação do reino dentro de você, o que acontece? Você consegue ser essa massa, entendeu? Que espalha o quê? O reino de Deus. Que não tem essa exclusividade e não é seleto, mas o quê? Você leva esse reino e esse amor de Deus para todas as pessoas que estão à sua volta. Amém? Amém. Leva para todos aqueles que creem. Eu ando falando muito isso. Caminhar com Deus, viver milagres, viver o sobrenatural, viver coisas extraordinárias. Como nós falamos ali em Romanos 14:17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Você viver paz, viver alegria dentro do que vem do Espírito de Deus, conectado no seu espírito, que o Espírito de Deus está dentro de você, para todos aqueles que creem. Amém. Todos são chamados para ser restaurados no plano original de Deus, para fazer o quê? Parte do reino, para ser família de Deus. Para Deus, um pai chama os seus filhos para voltarem para a casa dele, para restauração desse reino, para todos aqueles que creem. E a igreja foi levantada para ser representante desse reino. Em Apocalipse 1:6 fala assim:
e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e seu Pai. E a ele, portanto, sejam a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, através de Jesus, nós somos o quê? Constituídos um reino e sacerdotes. Para quê? Para servir a Deus. Então, em Jesus, agora você faz parte do reino de Deus. Você faz parte do povo de Deus. Você agora faz parte de um sacerdócio. O que um sacerdote faz? O sacerdote, ele entra em Deus e ministra para Deus, leva as orações do homem para Deus e leva o que Deus fala para o homem. O sacerdote é essa ponte. Ele apresenta as petições do homem para Deus, do povo para Deus, e ele passa para o povo o que Deus está falando. O sacerdote é essa ponte. Então, quando você é reconciliado através de Cristo Jesus, fazendo parte desse reino, agora você é essa ponte. Você é essa ponte que você vai levar o que o povo está sofrendo, o que o povo está passando, apresentar diante de Deus e vai falar assim, ó, mas Deus fala isso, e você vai comunicar para o povo o que Deus fala. Você agora passa a ser um correspondente do céu. O reino de Deus está agora dentro de você. O reino de Deus, você agora é parte do reino de Deus. Amém. E em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, fala assim, portanto, somos embaixadores de Cristo, para servir a Deus, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Quando o reino de Deus vem, você começa a fazer parte do reino de Deus, você adquire uma função. Qual que é essa função? Fala isso em 2 Coríntios 5, na parte A do versículo 20. De sorte somos embaixadores da parte de Cristo. O embaixador é aquele que é representante. Então você passa a ser um representante do reino. Você tem uma função de representar o reino de Deus. E na parte B da palavra de 2 Coríntios 5:20, fala a sua missão. Que você vai o quê? Rogar. Rogamos, pois da parte de Cristo, que reconcilie-se com Deus. Você, como um representante do reino, você vai rogar para as pessoas, você vai falar assim, eu rogo para vocês que vocês se reconciliem com Deus. Querido, o reino de Deus é chegado. Vai chegar uma hora que o reino de Deus vai ser estabelecido de fato. Vai chegar uma hora que Jesus, você talvez escutou muito esses dias isso daí, algumas pessoas falando isso. Vai chegar que Jesus está prestes a voltar, que a volta de Jesus está próxima e ela vai acontecer. A gente pode não saber a hora, a gente pode não saber o dia, mas ela vai acontecer. E quando Jesus voltar, o reino dos céus vai ser estabelecido de fato. O reino de Deus de fato será estabelecido. E todos aqueles que fazem parte do reino, todos aqueles que são filhos, eles governarão com Cristo. Eles farão parte do reino de Deus. Esse reino ele já está disponível. Todos aqueles que acreditam em Cristo Jesus já fazem parte do reino. Mas chegará a hora que o reino invisível, como eu falei no começo, que um reino que não se vê ainda, mas ele é real. Chegará uma hora que o reino de Deus será estabelecido. Jesus voltará. Então, aqui é a minha função já como embaixador da parte de Jesus. Eu rogo da parte de Cristo que vocês se reconciliem com Deus. E como que nós vamos se reconciliar com Deus? Através de Cristo Jesus. Ele é a ponte, Ele é o reconciliador. Através do sacrifício de Jesus na cruz, que verteu o seu sangue, nos justificando, nos redimindo, trazendo redenção. A partir dele nós
se arrependemos os nossos pecados, porque ele fala arrependa-se porque os seus pecados são perdoados. Quando você confessa seus pecados para Deus, Deus, eu errei, eu falhei, e Deus fala assim, filho, está perdoado. Você está justificado através do quê? De Jesus. Através do sangue de Cristo, você está justificado. Você está reconciliado. Agora você, o homem que era inimigo de Deus, agora através de Cristo, tem paz com Deus. O homem encontra paz com Deus. E começa o quê? A fazer parte do reino. Então, essa mensagem é que você venha fazer parte desse reino. Que você venha fazer parte da família de Deus. Que esse reino de alegria e paz, um reino de um domínio, de um rei. Um rei tem domínio. E um Deus que não perde o controle das coisas. Um Deus que não perde o controle. Quando você passa a fazer parte do reino de Deus, o governo da sua vida, o domínio da sua vida está nas mãos de Deus. Um Deus todo-poderoso e um Deus forte. Por mais que às vezes aconteçam coisas que nós não esperamos, coisas às vezes que são ruins, mas Deus não perde o controle. E a própria palavra fala que todo mal pode ser revertido para o bem. Que todas as situações ruins, todas as adversidades, quando você faz parte de um reino, quando você está sob o domínio, o governo de um Deus que é todo poderoso, do Deus verdadeiro, através de Cristo Jesus, Ele pode reverter tudo isso para o seu bem e para coisas maravilhosas. Então, estou cumprindo a missão essa noite, rogando que você se reconcilie com Deus através do quê? De Cristo Jesus. Que Ele é o único que pode trazer salvação para você. Se só paz e alegria você só vai encontrar através de Cristo Jesus, tendo o reino e o governo de Deus estabelecido sobre a sua vida, através do Espírito Santo sobre a sua vida. Então essa mensagem, reconcilie-se com Deus, através do que? De Cristo Jesus. Você entregando a sua vida nas mãos de Jesus, entregando a sua vida nas mãos dele, falando assim, eu confio que o seu sacrifício, Jesus, que você veio na terra, morreu naquela cruz, é suficiente para me justificar, é suficiente para me perdoar, é suficiente para me trazer vida, é suficiente para me reconciliar com Deus, é suficiente para transformar a minha vida. Então tem um Deus que Ele não quer melhorar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Transformar a sua vida, transformações, novidade de vida. Então é isso que Ele está te chamando essa noite. É isso que Ele está te chamando, para fazer parte de um reino que vai transformar a sua vida. Vai trazer coisas novas, coisas maravilhosas, coisas que você um dia nem sonhou, você vai começar a viver. Eu na minha vida experimentei isso. Eu não era novo, eu já tinha uma certa idade. E eu comecei a experimentar coisas que eu nunca imaginei, nunca sonhei e nem imaginei na minha vida. Coisas maravilhosas em Deus. Isso não está disponível só para mim, está disponível para todos aqueles que creem. Então essa noite é para você se reconciliar com Deus através de Jesus e vir fazer parte desse reino, que esse seu reino está próximo, esse reino está próximo. Amém? Quer orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós colocamos, Pai, cada vida, Senhor, que está ouvindo neste momento, Pai. Senhor, aquelas pessoas também, Pai, que não te conhecem, Senhor. Pai, que o seu reino, Pai, venha ser manifesto aqui na terra, Senhor. Pai, que a sua vontade, Senhor, seja vivida aqui na terra, Pai, assim como é no céu, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos nesta noite, porque o Senhor é digno, Pai, de toda honra, de todo louvor, de toda glória, Pai. Só o Senhor, Pai, é digno. Pai, que o seu reino venha a ser manifesto, Pai. Usa as nossas vidas, Pai. Usa as nossas vidas, Pai. Que nós podemos levar, Senhor, reconciliação às pessoas. Que nós possamos, Pai, verdadeiramente, Pai, levar o reino do céu às pessoas, Pai, que ainda não te conhecem, que estão perdidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um, Pai, que neste momento está ouvindo, está se reconciliando contigo, Senhor.
Às vezes, Pai, a pessoa fez coisas que não se sente digna, Senhor. Mas nesta noite, Pai, o Senhor traz, Pai, de volta esse seu filho, essa sua filha, Pai, para viver o seu reino, Pai. Sim, Deus. Pai, que eles possam manifestar, Senhor, a sua vontade e o seu poder, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, Senhor, eu te glorifico nesta noite, porque eu sei, Pai, que mesmo em tempos difíceis, em tempos, Pai, em que nós estamos vivendo, Pai, dias que nós não sabemos, Pai, o que vai acontecer, mas nós estamos firmados em Ti e nós prosseguimos, Pai, manifestando o seu reino, fazendo a tua vontade, Senhor. E eu peço, Pai, que o Senhor venha cumprir, Pai, o teu querer nas nossas vidas, Deus. Pai, nas nossas casas, na nossa família, no nosso trabalho, por onde nós passarmos. Que as pessoas possam olhar e falar assim: aí está indo o embaixador do reino de Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço e te glorifico por esta noite. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de viver essa palavra, Senhor. De viver o reino Sim, Deus. dos céus, Pai, aqui na terra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, pela paz, pela alegria, Senhor, pelo gozo do Teu Espírito, Senhor. Pai, que cada um, Senhor, possa sentir, Pai, essa paz e essa alegria que nós só conseguimos. Obrigada, Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Sim, Deus. Em dias de insegurança, Senhor, Pai, que nós estamos vivendo. Em dias de incerteza, Rei. Pai, que nós devemos saber que nós temos um rei, que nós temos um governo, que nós temos um domínio, que Deus está nos guardando, Senhor. Nos guarda, nos cerca, Pai, pela frente e por trás, Senhor. Pai, cerca teu povo, Senhor, cerca teus filhos. Pai, todos aqueles que estão se sentindo inseguros, Pai, vem trazer o seu conforto, a segurança, teu abraço, teu acalento, Senhor. O Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, que esses dias, Senhor, que esses dias você venha se manifestar em vidas, Senhor, trazendo segurança, Senhor, trazendo a segurança no Espírito que está sendo guardado, que um Deus está te guardando, que tem um Deus, quando você vem fazer parte do reino de Deus, tem um rei, tem um governo e tem um domínio, um Deus com um braço forte, que não perde o controle, que está te guardando. Que o Senhor venha nos guardar nesses dias, Senhor. Venha nos guardar, Senhor, que nós vamos estar firmados em rocha eterna, que é Cristo Jesus. Que, Senhor, não importa as notícias, não importa as crises, Senhor, nós enfrentaremos e passaremos, porque maior é o que está conosco, Senhor. Maior que está conosco do que está no mundo, Senhor. E que venha, Senhor, que você se manifeste. Que manifeste em nossas casas e em nossas famílias. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. No nome do Senhor Jesus que nós oramos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, esteja com a sua família. Que você seja guardado nesse tempo de crise. Que você seja guardado por Deus. Nós declaramos e profetizamos vida. Vida. Onde tem diagnósticos de morte, onde tem diagnósticos de falência, nós declaramos vida na autoridade no nome de Jesus. Há poder e autoridade nesse reino, há poder e autoridade no nome de Jesus, e nós declaramos no nome do Senhor Jesus, na autoridade no nome de Jesus, nós declaramos vida sobre nossa cidade, vida sobre o estado, vida sobre nossa nação. Nós declaramos justiça, Senhor. Faz justiça, Senhor. Entra nos governos, Pai. Entra nos palácios, Pai, desta nação. Fazendo justiça, Senhor. Que o Rei da Glória entre, Senhor. Que o Rei da Glória estabeleça justiça, Senhor, sobre esta nação, Pai. Estabeleça justiça, Pai. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Amém. Amém.